falar agora um pouquinho sobre educação. Isso porque as escolas públicas e particulares do estado de São Paulo podem reabrir as portas a partir de hoje para a realização de atividades presenciais de reforço e para acolhimento de estudantes. Não são permitidas as atividades curriculares, como as aulas, cuja retomada está prevista para outubro. Segundo a Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, 128 dos 645 municípios do estado, isso dá cerca de 20%, planejam abrir as escolas a partir desse mês. Na capital, São Paulo, capital, elas seguem fechadas. Agora a gente vai para o Paraná. No Paraná, as aulas do ensino infantil voltam hoje. O governo publicou no fim de semana um decreto que estabeleceu um cronograma de retomada das aulas presenciais nas redes públicas e privadas de ensino. Sobre essa situação no país, nós voltamos a conversar hoje com a professora Catarina de Almeida, que é doutora em Educação pela USP, é pós-doutoranda pela Unicamp, professora adjunta da Faculdade de Educação da UNB e coordenadora do Comitê do Distrito Federal da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Professora Catarina, sempre um prazer te receber. Tudo bem com você? Olá, boa tarde, tudo bem? Prazer é meu, Thalita. Pena que a gente sempre volta para falar dos problemas que os nossos gestores arrumam para a educação, né, Thalita? Mas estamos aqui porque esse debate é importante. Pois é, a gente brinca que a gente está esperando ansiosamente boas notícias para poder comentar também, né? Porque até o momento a gente tem muita má notícia para comentar. Eu queria começar conversando com você, professora Catarina, sobre uma pesquisa do Ibope que foi divulgada ontem pelo jornal o Globo, que inclusive mostra que 72% dos brasileiros acreditam que essa volta dos alunos às escolas só deve ocorrer depois que uma vacina para o novo coronavírus estiver disponível. Então, assim, é um número bastante alto, 70% da população brasileira. E, no entanto, os gestores têm tomado essa decisão de retomada de aulas. Como você percebe essa situação? Bom, de um lado tem aqueles que parecem se preocupar muito pouco com a vida da população, e do outro tem a vida, tem a população, né, que tem noção do que é escola, dos riscos que isso impõe, e de que para ter educação, para ter boa educação, as pessoas precisam estar em segurança, saudáveis e vivas, né? Então, eu acho que a gente pode fazer um contraponto em relação àquilo que os gestores querem fazer, e em relação àquilo que os pais responsáveis, que a sociedade como um todo opinam, fazendo muito essa oposição. Quem está defendendo a vida e a segurança e quem está defendendo, seja lá, os interesses do mercado, ou quais são esses interesses que estão sendo defendidos por esses gestores. Você vê nessas retomadas uma forma de responsabilizar, jogar responsabilidade para professores, para os próprios pais, para os próprios alunos, dado o momento e a falta de condição, muitas vezes, de escolas públicas, por exemplo, para que essa retomada seja feita? Então, o que acontece, Thalita? Nós vemos esse debate muito polarizado entre as representações de gestores das fundações empresariais, inclusive, os profissionais da educação, os pais e os estudantes, né? Nos lugares em que as escolas públicas brasileiras, sobretudo, que é a que demanda aí uma quantidade muito grande de estudantes, elas não têm condições de voltar em segurança. Mas eu creio que nenhuma escola tem, porque a especificidade da escola ela requer um grau de segurança muito maior. Então, você vê muitas pessoas comparando o retorno às aulas com a abertura de shoppings, de bares, restaurantes, que é completamente incomparável, né? O restaurante, o bar é um lugar que você escolhe ir e que a demanda das pessoas é muito menor do que para a escola. Quando você olha, por exemplo, para a rede de ensino do estado do Amazonas, que resolveu voltar e rapidamente subiu absurdamente o número de professores, qual era aquela situação? O gestor resolve voltar, mas joga a responsabilidade por tudo nas costas da escola, dos diretores, dos professores, né? Porque sabem, inclusive, que eles não garantem as condições para que a escola realmente funcione em segurança. Então, nós estamos aí lidando com uma questão que é muito séria, que é o governo brasileiro, né, e aí nos diferentes estados,
eles estão fazendo um compromisso com o genocídio da sua população, e não com a garantia da vida, da segurança, que é aquilo que você espera que cada gestor que assume o comando de uma cidade tenha que assumir, né? Antes de tudo, a segurança da população, da vida, né? Das condições todas. No caso do Paraná especificamente, me assustou muito que o ensino infantil seja retomado antes de outros ensinos, enfim, o superior, o ensino fundamental, porque você entende que pessoas, que crianças maiores, adolescentes, conseguem ter um cuidado maior do que as crianças no ensino infantil. É uma escolha errada fazer essa graduação, esse calendário com a retomada antes do ensino infantil, professora? Então, quando a gente olha a decisão do gestor a partir de qual etapa, a gente olha muito que a decisão dele está vinculada à questão do mercado e não da vida, né? Por que se está voltando muito à educação infantil? Porque as crianças são as que dependem mais das suas famílias, né? De pais, mães responsáveis para cuidar delas para ir trabalhar, por exemplo. Porque, na verdade, a educação infantil ela é um processo de contato. E é contato muito próximo, né? É do professor pegar a criança no colo, está muito próximo, mas mais que isso, você não tem controle da interação das crianças. Você imagina que depois de praticamente um ano de distanciamento, essas crianças vão se encontrar nesse espaço e elas vão correr, querer brincar juntas, trocar materiais, trocar copos, trocar chupetas, inclusive, porque isso acontece muito entre as crianças. Então, retomar as atividades exatamente na etapa que exige mais contato entre as crianças, mais cuidado, mais contato dos professores com as crianças, mostra muito qual é a responsabilidade que os nossos gestores têm e qual é o compromisso. Então, o compromisso não é com as crianças, os profissionais da educação e sua vida. O compromisso está muito vinculado às demandas do mercado, né? E não da vida e da segurança. Você trouxe também, a gente conversou um pouquinho antes aqui de entrar no ar, você falou sobre o caso do Espírito Santo, onde o governador foi notificado que seria responsabilizado, e daí ele resolveu abrir uma consulta para saber se volta com as aulas ou não. E daí é isso, ele também joga a responsabilidade de uma decisão que deveria ser dele nas costas de educadores, professores, dos próprios pais. É uma decisão errada. É uma decisão errada, porque, na verdade, é o Estado que precisa dizer que ele está dando garantias de vida e de segurança para os estudantes, famílias e os seus professores, né? A notificação do Ministério Público, que o Ministério Público fez ao secretário de Educação do Espírito Santo, era exatamente dizer, se você toma essa decisão, você vai ser responsabilizado judicialmente pelas mortes que acontecerem. E aí ele faz a consulta e ainda coloca na consulta a possibilidade de existirem mortes e que a escola se organize para fazer as suas condolências, esse tipo de coisa, as pessoas que morreram. Então, na verdade, é um gestor que está dizendo que sabe que vai ter mortes e que está assumindo isso. O fato de fazer consulta pública não exime gestor da sua responsabilidade da decisão. O gestor, quando ele vai para o cargo, quando ele é eleito, é para tomar essas decisões em nome da segurança da sociedade. Não basta fazer consulta pública e achar que isso exime ele do crime ou de qualquer coisa nesse sentido. Então, nós temos aí alguns elementos para nós pensarmos. E, Thalita, a gente tem um outro elemento além disso, que eu acho que a gente precisa pensar, dos gestores, como aqui no Distrito Federal, que anunciam querer concluir o ano letivo de forma remota, né? A conclusão do ano letivo significa que nós vamos concluir o ano letivo sabendo que vamos excluir, que tem muitos estudantes que não estão acompanhando, ou seja, estão evadidos do sistema. A pressa para concluir é para quê? Para a gente recomeçar o ano letivo no ano seguinte. A gente não pode esquecer que o Estado tem uma responsabilidade, inclusive, em fazer o recenseamento, em fazer a busca ativa. E certamente nós teremos em muitas redes de ensino entre 30%, 40%, 50% ou até 60% de evasão desse processo. E esse sistema de ensino tem a responsabilidade legal, né? A Lei de Diretrizes e Bases deixa isso muito claro, de fazer a busca ativa, de fazer o recenseamento para matricular as crianças, jovens e adolescentes na idade obrigatória nos sistemas de ensino. Então, na contramão de quem quer retomar as aulas presenciais, você tem aqueles que estão anunciando o fim do calendário letivo esse ano, dessa forma, e de forma remota,
desconsiderando todas essas questões. Então, os nossos gestores precisam e muito fazer processos mais democráticos e ouvir a sociedade, sobretudo a comunidade educacional. Na sua opinião, professora, a melhor opção é ainda aguardar a vacina de fato? Com certeza, aguardar ter uma segurança sobre a questão da vacina, né? E repensar qualquer conclusão de ano de forma mais presencial, que a gente possa fazer uma avaliação de quem avançou, de quem não avançou, não fazer esse compromisso do Estado com a exclusão. Então, assim, a não ser que a gente tenha um novo cenário, que eu acho difícil que a gente tenha um novo cenário, que a gente precisa avançar em relação, por exemplo, à aquisição de vacinas dos países que já desenvolveram, investir dinheiro para desenvolver mais vacina nesse país e de forma mais segura. Então, é disso que nós precisamos. O Estado precisa garantir primeiro as condições para depois retomar. Ano letivo a gente recupera, a vida a gente não recupera. Então, o compromisso do Estado deveria ser sempre com a vida. Nesse momento, inclusive, nesses estados que estão retomando, já retomaram, estão retomando aos poucos, o enfrentamento que a gente vê em termos de debate é a greve dos professores. É uma forma de conter essa retomada das aulas? Como que você vê isso? Na verdade, não é uma forma, é a única forma, né? Os professores, né? Quem faz o dia a dia da escola, quem faz o chão da escola, quem sabe o que é escola, sabe quais são as condições que as nossas escolas têm e sabe em quais condições o processo de ensino-aprendizagem acontece, né? O que é que se requer dentro de uma instituição escolar, na relação professor-aluno, sabe como funciona. Então, os professores sabem que nem eles e nem os estudantes estão, né, os professores e as professoras, estão seguros nesse processo de retomada intempestiva das aulas presenciais. Então, na verdade, o único caminho para garantir a sua segurança, para garantir a vida dos seus estudantes, é a greve, né? Porque se tem greve, eles não são obrigados a voltar para as escolas. Os professores estão se matando, estão tentando, fazendo tudo o que pode, indo atrás dos estudantes, e os gestores só mostram que não tem nenhuma responsabilidade com a vida daqueles que estão sob a sua responsabilidade ao comandar estados ou Secretaria de Estado de Educação. E por parte dos alunos, professor, o que é possível fazer nesse momento? Bom, os alunos, assim, se a gente pensar a lógica da própria segurança, né, e a gente viu, inclusive, no estado do Amazonas, como os alunos faziam chacota, inclusive com os materiais de segurança, né, de segurança que o Estado distribuiu, mas os próprios alunos, né, as instituições estudantis, eles também podem fazer greve, na verdade, né? Os estudantes têm feito muito isso, em momentos cruciais, né, eles definem entrar em greve, a gente está mais acostumado com isso no ensino superior, mas não vamos esquecer que os estudantes fizeram ocupação de escola, agora eles podem fazer a desocupação das escolas, né? Então pode se unir aí os educadores, e eu acho que a família, essa 70% da população dizendo que não há segurança em retomar as aulas agora, diz muito. Então eu acho que os professores entrando em greve vão encontrar muita guarida nos pais, nos responsáveis e nos próprios estudantes, porque é uma questão de vida, e não é só a vida dos professores, né? A vida da população como um todo. E a gente precisa lembrar que não é só... Nós temos o quê? Quase 50 milhões de estudantes só na educação básica, né? Isso implica que se eu pegar pelo menos 2 pessoas vinculadas diretamente a cada estudante, a gente tem aí quase que a população do Brasil inteira implicada nisso. Então, quando o estudante vai para a escola, quando ele pode se contaminar, ele leva esse vírus também para casa, para os avós, para as pessoas, inclusive, que estão mais ainda vinculado aos chamados grupos de risco, embora essa questão de grupo de risco seja bastante discutível, mas assim, você envolve uma camada da população, uma quantidade de pessoas grande nesse processo, e novamente, envolve sobretudo uma parte da população que está morrendo sem assistência, que mais morre na questão da Covid, que menos tem assistência médica nessa questão da Covid, que são os responsáveis pelos estudantes das instituições públicas, na sua maioria. É isso. Professora Catarina de Almeida nos ajudando a entender esse momento delicado que nós brasileiros, todo mundo tem passado, e a gente aqui no Brasil tem enfrentado, então, essa situação
bastante complicada de retorno, retomada das aulas, sem necessariamente estarmos prontos para isso. Professora Catarina, sempre um prazer receber. Num país que o número de infectados não caiu, né? Agora que a gente tem alguma tendência. Então, assim, você não tem mudança de cenário do início da suspensão das aulas para hoje, né? Ao contrário. E aí, você não sabe baseado em que as pessoas resolvem retomar, se suspenderam no início, e agora que nós estamos num cenário com quase 130 mil pessoas mortas, as pessoas resolvem que pode retomar as escolas. Então, eu só tenho a entender que há um compromisso com o genocídio da sua população, porque não faz muito sentido isso. Total, acho que esse é o grande questionamento. Se estava ruim no começo e parou, agora que está pior, por que vai voltar, né? Não dá para entender, não entra na nossa cabeça de fato. Professora Catarina, sempre um prazer te receber. Muito obrigada pela sua disponibilidade sempre aqui com a gente, viu? Um beijo para você. Imagina, Thalita, eu que agradeço. Estamos juntos.